Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, estamos aqui neste santuário para mais uma vez confiarmos ao Pai das Misericórdias as nossas intenções, mas eu gosto sempre de dizer, também estamos aqui para fazer o nosso propósito, o nosso compromisso com Deus. Não é só pedir não, minha gente, é fazer um compromisso com Deus, é viver o Evangelho, é ser sim povo, é ser discípulo, mas é ser missionário, é ser apóstolo também. Nós somos chamados a isso. Que a palavra de Deus, claro, ela nos motiva a isso, a confiarmos, a sermos discípulos, mas a sermos também missionários dele. Do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu criado está lá de cama, em casa, paralisado e sofrendo demais. Ele respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu mesmo, sendo subalterno, tenho soldados sobre as minhas ordens. E se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o estavam seguindo, em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, conforme acreditaste, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado ficou curado. Meu irmão e minha irmã, este homem acreditou de que o seu empregado poderia ser curado. E assim aconteceu. Nós precisamos hoje acreditar na palavra de Deus, precisamos hoje acreditar também em Jesus. A situação que você vive hoje talvez não seja tão diferente deste centurião, que pediu por alguém. E aqui é bonito a gente notar isso. Ele poderia ter pedido para ele, ou então ele poderia ter pensado assim, não, é meu servo, mas ele vai morrer e vem um outro. Eu contrato outro, eu compro outro, um empregado, um escravo. Poderia ter pensado assim, mas ele foi sensível e se preocupou de poder cuidar daquele que, eu imagino, ele já tinha feito o que era possível, já tinha feito o que estava ao seu alcance. Normalmente é assim, não é? Quando a gente começa a ter uma dor de cabeça, a gente não pede logo para Deus, para curar. Normalmente a gente toma uma água, toma bastante água, bastante líquido, come direito, toma um remedinho para ver se passa, não é assim? Se piora, opa, deixa eu ir para o médico. Eita, não passou nem com o médico, nem com a água. Eita, Senhor, me ajuda aí. Então eu imagino que esses passos foram dados. Então aquele empregado estava mal de fato. Para o patrão, vamos pensar assim, para o patrão ir atrás de Jesus era porque ele estava muito mal. E também aquele empregado, ele era muito querido deste patrão, deste centurião. Ele foi com fé, esteve diante de Jesus. Com fé pediu a Jesus. E aí, minha gente, o bonito ainda dessa passagem é que ele não só foi até lá, pediu, e quando Jesus se prontificou a ir, está aqui o bonito. Ele também disse, mas Senhor, olha,
Não quero incomodar, não. Eu sei que se o Senhor disser uma palavra, ele vai ficar curado. Que grande fé este homem nos deu. Que grande lição de fé esse homem nos deu e nos dá. Nós precisamos ser assim, gente. Homens de fé, mulheres de fé. Crer no Senhor. Creia no Senhor. Façamos esse compromisso com Ele. Senhor, eu quero crer. Eu creio no Senhor. E porque ele acreditou, a graça de Deus foi alcançada. Porque ele acreditou, foi feito conforme a fé daquele homem, disse Jesus. Pode ir que o seu empregado, ele está curado. E ele depois conferiu, foi realmente na mesma hora que o empregado ficou curado. Numa outra passagem, no outro evangelho vai dizer, né? Conferiu e verificou. Na mesma hora que Jesus havia dito, ele ficou curado. É assim como a gente já escutava ontem, né? Do leproso que se aproximou, que suplicou, que caiu de joelhos, depois pediu ao Senhor. Aqui nós temos um centurião, um pagão, né? Um excluído, alguém que não era digno da salvação, alguém que se aproxima, alguém que pede, alguém que nos dá uma grande lição de fé. Meus irmãos, aprendamos com o leproso, aprendamos com esse centurião, com este pagão, a confiarmos em Deus, a nos abandonarmos em Deus. E mesmo que Deus não conceda esta ou aquela graça, o mais importante, meu irmão, minha irmã, não é receber graças de Deus, mas é receber o próprio Deus. E aquele centurião, ele alcançou não só a graça de ter o seu servo curado, alcançou a graça da fé em Deus, da fé em Jesus. Meus irmãos, peçamos essa graça de não apenas conseguirmos as graças de Deus, ou os milagres de Deus, ou a saúde que Deus pode nos dar, do corpo, da mente, mas peçamos a graça a Deus do dom da fé. Se nós tivermos fé, minha gente, a gente vai embora. A gente enfrenta toda e qualquer dificuldade. Não sei se seu pai é assim, sua mãe é assim, seu vovô, sua vovó. Homens de fé. Os antigos são mais de fé que a gente é fraco demais, né? Eles, com tudo que a gente está vivendo, muitos deles, claro, alguns indisciplinados, né? Mas com tranquilidade estão vivendo. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Mas atenção, o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que não é fé simplesmente em uma pessoa ou num amuleto. A fé cristã é a fé em Cristo. É a fé em Cristo, diz o Catecismo no número 150. A fé é primeiramente a adesão pessoal do homem a Deus. A nossa fé, antes de tudo, é em Deus. Fé em Deus, como diz a música e o ditado, pé na estrada. Pé na estrada para viver a palavra. Pé na estrada para viver a caridade, o que o Senhor nos pede. Seja homem de fé, seja uma mulher de fé. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Assumamos o nosso propósito de sermos homens de fé, de crer no Senhor. Que o Senhor abençoe este seu propósito e abençoe também a água que você apresenta. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.